Salve família! Espero bater um determinado número de pessoas para então começar a discorrer sobre o tema que foi prometido, para discorrer sobre treinamento, periodização, volume de treino, certo? Intensidade, técnicas de treino, estratégias, táticas. Essa live vai ser postada posteriormente no YouTube, no meu canal. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreve. E aí, Guilherme Musi, meu querido best friend lindo, tá adequado? Tami, minha querida, sempre me assessorando, né, Tami? Sempre me salvando. Tá de boa, né? Léo, meu querido, olha quem tá aqui comigo. Pois é, bicho. Ela mesma. Dolozinha. Hoje eu não tô tomando whisky, não tô tomando tequila nem cerveja. Tô tomando água, porque tô de dieta, senão a Tami vai ficar brava comigo. Certo? Tamo tudo junto, família, é nóis. Você sabe, é aquela máxima, corre da gente ou corre com a gente. Ou você tá comigo ou você tá no meu caminho, certo? Bom, o papo tá dado. Vamos começar a falar sobre treino, fazer o que tem que ser feito. Então, galera, é o seguinte, quase 200 pessoas online. Obrigado pela audiência, obrigado pela confiança. Espero prover um bom conteúdo para vocês novamente. E o seguinte, não vou ler mais os comentários para poder desenvolver o assunto sem interrupção, porque às vezes eu perco minha atenção lendo o que vocês estão falando aí, certo? Vamos falar sobre treino, sobre periodização de treino. Vamos entender qual que é a forma da gente prover um estímulo oriundo do treinamento que nos gerem adaptações fisiológicas positivas. Então, primeiramente, família, a gente tem que entender o seguinte. Eu discorro isso no meu livro, vou tentar passar aqui para vocês de uma forma menos técnica e mais objetiva. O que é uma adaptação fisiológica? Adaptação fisiológica é basicamente uma reação do nosso organismo a determinado estímulo, pode ser ele interno ou externo. Adaptações fisiológicas são geradas através de estímulos. O treino é um estímulo que gera adaptações fisiológicas. Ou seja, o seu corpo se adaptando, o seu organismo se adaptando a determinados estímulos. As adaptações fisiológicas podem ser agudas ou podem ser adaptações fisiológicas crônicas. Vou explicar para vocês o que é uma adaptação fisiológica aguda. Uma adaptação fisiológica aguda é quando você, por exemplo, está treinando e aumenta o seu batimento cardíaco. O seu batimento cardíaco aumenta, você aumenta a sua pressão arterial, você está suando, você está transpirando. Isso é seu corpo provendo uma adaptação fisiológica aguda, ou seja, pontual, no momento do estímulo, certo? O que é uma adaptação fisiológica crônica? É basicamente o emagrecimento, a hipertrofia, o ganho de força. É quando o seu corpo, ao receber estímulos com consistência, com constância, estímulos contínuos, ele passa a gerar uma adaptação interna para se adaptar àquele estímulo, buscando a homeostase. Estou falando grego para vocês ou está dando para pegar a ideia? O que eu estou querendo explicar antes? Eu tenho que explicar o que é adaptação fisiológica para depois explicar como prover o melhor tipo de adaptação fisiológica para você, que é a partir de um treino adequado, de uma periodização adequada. Então a gente tem que entender a adaptação fisiológica. Existe o tipo agudo e o tipo crônico. O tipo agudo é quando você sua, é quando você transpira, é quando o seu batimento cardíaco aumenta. A adaptação fisiológica crônica é quando o seu corpo então começa a responder aos estímulos constantes e consistentes. Ou seja, o músculo crescendo, a gordura reduzindo, o seu condicionamento físico melhorado, a sua força melhorada, sua performance melhorada. Então, a gente entendeu que a gente está na busca de adaptação fisiológica crônica. Porém, precisamos
ludibriar o nosso corpo, porque ele justamente busca uma adaptação. Adaptação é a palavra que ele busca homeostasia, ele busca equilíbrio, ele busca se adaptar ao estímulo que foi dado e não simplesmente ficar toda hora tendo que responder. Por isso que o músculo cresce, por isso que você ganha condicionamento ou ganha força. Para justamente fugirmos da homeostase, para fugirmos do processo adaptativo que o corpo nos traz, a gente precisa gerar estímulos constantes e diferentes. Por isso o treino precisa ser um treino com periodização, com mudança de estímulo frequente. Porque se fizermos o mesmo treino, com a mesma carga, com a mesma intensidade, o mesmo volume, os mesmos exercícios, o nosso corpo rapidamente vai se adaptar e rapidamente vai parar de responder, a gente vai parar de ter resultado, vai parar de ter adaptação fisiológica crônica. Certo? Vou tomar um gole d'água, segura o reggae. Primeiro capítulo aí do papo foi dado. Então a gente está na busca por adaptações fisiológicas. Dessa forma, agora eu vou falar sobre estruturação de treino. O objetivo da maioria das pessoas, o objetivo de todos, pelo menos que estão aqui me seguindo, é ganho de força, perda de gordura, ganho de massa magra, hipertrofia. Ou seja, todos querem um shape estético, todos querem um shape forte e um shape com um percentual de gordura baixo. Vou falar a forma que eu gosto de fazer periodização de treino, a forma que eu aplico de periodização de treinamento de musculação. A forma que eu gosto é o seguinte: o volume de treino que é tão falado, tão famigerado, tão abordado por todos nos últimos tempos, às vezes não é ainda bem entendido por todos. O que é o volume de treino? O que é o famoso volume de treino que tanto se fala, bicho? Volume de treino é simplesmente o trabalho total feito dentro da academia. É o trabalho total imprimido numa sessão de treinamento. Ou seja, é a quantidade de série, é a quantidade de estímulo, de estratégia utilizada no treino, é a carga, é o tempo sob tensão, é a quantidade de repetição. Enfim, isso é volume de treino. Os estudos mais relevantes, a literatura mais concisa sobre sobre treinamento, aponta que para você ter resultados otimizados, para você ter resultados de verdade em hipertrofia, você precisa de um alto volume de treino. Papo de baixo volume de treino, aqueles papos de treino de alta intensidade e baixo volume, eles não são suportados pela ciência de verdade. Então, não existe treino de 10 minutos, não existe treino time efficient, não existe treino HIIT que vá te trazer um resultado similar a um treino de alto volume. Mas o alto volume, para mim, indivíduo treinado, indivíduo que está há 12 anos treinando, não é o mesmo alto volume para você que pode ter começado agora. Então, para mim, às vezes, fazer 50 séries para costas pode ser pouco, para eu ter uma adaptação fisiológica nova, para eu ter um resultado oriundo deste estímulo. Porém, para você que chegou agora, que tem 1 ano de treino, fazer 12 séries pode ser muito, pode te causar um overreaching, entendeu? Pode te causar hipertrofia. Então o volume de treino varia de indivíduo para indivíduo, por isso que eu nunca respondo qual o número de séries ideal para tal músculo, qual o número de séries ideal para mim, eu não sei. É necessário contexto, é necessário conhecer a sua rotina, a sua história, para saber quantas séries você precisa, para saber o trabalho total necessário para você na sala de musculação. Entendemos então, família, que para gerar adaptações fisiológicas positivas, crônicas, precisamos de um alto volume de treino na academia, precisamos de um trabalho total alto na academia, certo? Como que a gente otimiza o nosso resultado? Como que a gente otimiza o nosso volume de treino? Qual é a melhor forma? É periodizando o seu treinamento para que quando você chegar na fase de treino, de hipertrofia, de treino de alto volume, você chegue preparado para poder ter uma performance fodida, para você poder ter o melhor dos treinos, para você poder render o máximo possível.
Então, agora eu vou retomar a forma que eu gosto de periodizar o treinamento, a forma que eu tenho aplicado ultimamente e que está dando muito certo. Queria agradecer o coach Rubens Gomes por ter me ajudado. Ele trabalha nessa mesma metodologia de periodização e é realmente muito eficiente. Como funciona a metodologia que eu gosto de periodizar o treino? Funciona assim. Você vai periodizar o seu treino em fases. Fase 1, resistência. Fase 2, força. Fase 3, hipertrofia. E fase 4, um deload, uma recuperação, um descanso ativo. E depois retomar o ciclo de resistência, força, hipertrofia. Quantas semanas pode durar cada fase? Cara, isso varia de pessoa para pessoa. Assim como a divisão varia de pessoa para pessoa. Como que eu vou falar a melhor divisão de treino se certas pessoas podem treinar só 3 vezes por semana, 30 minutos por dia, enquanto outras pessoas como eu podem treinar 6, 7 vezes por semana, 2 horas por dia. Não existe uma receita de bolo, o que existe é individualidade. Porém, dentro da individualidade, nós podemos trabalhar com uma estratégia de periodização como a que eu comentei. Então, o que eu sugiro, por cima, isso não é uma prescrição, isso não é uma ordem, tá ligado? O que eu quero dizer é o seguinte: eu sugiro que você procure tentar aplicar a fase de resistência por aproximadamente 4 semanas. Na fase de resistência, o que significa essa primeira fase da periodização? Significa um número alto de repetições, uma carga relativamente mais leve pelo número de repetições que estão sendo utilizadas. Então, talvez um treino ABC, enfim, fase de resistência, você precisa criar resistência para entrar na fase de força. Você vai criar resistência através de repetição alta, certo? Aí você passou 4 semanas na sua fase de resistência, fazendo exercícios ali de 4 séries de 25, 4 séries de 30, sei lá, 5 séries de 50, enfim. Daí você entra na fase de força. A fase de força eu gosto de trabalhar aproximado também de 3 a 4 semanas, certo? Aí, bicho, nessa fase eu gosto de trabalhar com repetições muito baixas. No máximo, do máximo, 3 ou 4 repetições, se muito. 2 ou 3 repetições na fase de força, com exercícios um pouco mais focados em pesos livres, exercícios compostos, exercícios multiarticulares, como agachamento, como supino, como barra livre. É que barra livre não dá para fazer 2, né? Você tem que fazer até a falha, mas enfim, exercícios multiarticulados, exercícios compostos, para trazer força bruta, para dar liberação hormonal, para você, então, depois dessa fase de 3, 4 semanas, estar totalmente preparado para ter a melhor das performances no treino que mais te interessa, no treino que vai trazer a adaptação fisiológica crônica que você procura, que é a maldosa e linda, gostosa hipertrofia, que é o que você quer. E aí, quanto tempo numa fase de hipertrofia, Vi? Quanto tempo nessa nova fase? Bicho, essa é uma fase que eu gosto de utilizar aproximadamente 6 a 10 semanas, variando do indivíduo e sua capacidade de recuperação, sua capacidade de adaptação ao treino. Essa fase é uma fase gostosa porque nela a gente consegue implementar muitas técnicas de treino, muitas variáveis de treino que podem aumentar o volume de treino, que podem aumentar a sua performance, que são, por exemplo, os drop sets, os rest and pauses, o ponto zero do meu amigo Sardinha, tempo sob tensão do Dennis James, que é o MTUT, Mutual Time Under Tension, onde você faz o exercício com super controle de negativa, super controle de fase, até mesmo a fase concêntrica. Enfim, na fase de hipertrofia dá para você fazer uma variação infinita no treinamento, tá ligado? Você pode fazer um treino novo por dia,
Porque o que você quer é gerar estímulos novos, você quer fugir da homeostase, você quer aumentar o seu volume de treino. Então nessa fase, é óbvio, você vai ter que tomar cuidado para, ao imprimir um volume alto de treinamento, você não sofrer o que eu deixei de comentar no início do vídeo, que é a adaptação fisiológica negativa. Existem dois tipos de adaptação fisiológica, além da a adaptação fisiológica negativa e a positiva. A positiva é a que a gente busca, é o ganho de força, de performance, perda de gordura, hipertrofia. O que é a adaptação fisiológica negativa? É quando o nosso corpo não se adapta ao estímulo externo que foi provido. E aí ele começa a responder em forma de defesa, que é onde a gente encontra sinais de overtraining, tá ligado? Então, como que a gente consegue prover para o nosso corpo uma adaptação fisiológica negativa? Como que a gente consegue foder com a nossa vida treinando? Dormindo mal pra caralho, comendo mal pra caralho e treinando de forma inconsequente, tá ligado? Então, se você quer imprimir um treino de alto volume, você tem que estar pronto para se alimentar direito e para descansar direito, porque senão você pode gerar sim o overreaching, que é uma fase pré-overtraining. O overreaching é a fase onde o seu corpo vai apresentar sinais de que ele não está suportando os estímulos. Ele vai apresentar sinais de que ele vai entrar em overtraining. Por isso que eu falo que é muito difícil, bicho, você entrar em overtraining. É muito difícil você chegar num patamar de overtraining, porque o corpo vai sinalizar o overreaching, que é simplesmente a fase onde ele vai falar: ô Vinícius, não tá legal, bicho, eu tô ficando sem disposição, eu tô ficando morto, não tô aguentando esse ritmo de treino, eu tô com uma qualidade de sono, eu tô com mau humor, eu tô na merda, para com isso. Mas nessa fase você tem que reconsiderar a sua rotina, a sua dieta, o seu descanso e o seu treinamento. Então, recapitulando, pessoal, basicamente a forma que eu gosto de trabalhar, a forma que dá certo com as pessoas que trabalham próximo a mim, é assim: precisamos de volume de treino para gerar adaptação fisiológica positiva crônica. Para termos o melhor aproveitamento e o maior volume de treino possível numa sessão de treinamento, a gente precisa estar pronto para esse volume. Então, a gente precisa passar por uma fase, periodizar para poder chegar preparado para ter uma performance bacana nessa fase de volume. Então a gente precisa fazer, é a forma que eu gosto, uma fase 1 de resistência, fase 2 de força e então a fase 3, onde a gente vai sentar o cacete no treino, trabalhar com alto volume, com alta intensidade, com carga, variando exercícios com mais carga e menos repetição, trocando para um exercício isolado com mais repetição e menos carga, com técnica de controle de negativa, com técnica de drop set, de rest and pause, enfim, existem N variações, certo? A minha particularidade, é óbvio que a divisão de treino varia da possibilidade do indivíduo conforme sua rotina. Existem pessoas que podem treinar 6 vezes, outras que podem treinar 2 na semana. Então é difícil você sugerir uma divisão, tá ligado? Então a minha particularidade, eu gosto de treinar A, B, C, D, E, F, ou seja, 6 vezes por semana. Não gosto muito de fazer treino ABC. Por quê? Como sabemos, o nosso corpo responde durante o descanso. A hipertrofia acontece fora da academia. Dentro da academia, todo o estímulo dado é catabólico e ponto. O crescimento acontece fora. Então, eu gosto de prover ao corpo o máximo tempo de descanso possível depois de uma sessão de treino. Só que para você merecer 6 dias de descanso de treino após uma sessão de... Você treinou o peito. Para você merecer 6 dias de descanso, você precisa treinar forte o suficiente, um volume alto. Então não adianta você fazer um treino A, B, C, D, E, F, se como o colega que está comentando aí na live, você treina em 10 minutos, você faz um treino time efficient, um treino vagabundo,
aqueles treinos para enganar trouxa, tá ligado? Se você faz aqueles treinos onde você acha que faz 5 séries, 6 séries com um peso que você considera alto, mas que na verdade é um peso de moça, você vai ter um corpo de moça, como a maioria das pessoas que praticam o time efficient fazem. Entendeu? Então, bicho, qual que é a ideia? Se você quer fazer um treino A, B, C, D, E, F, para você permitir uma semana de recuperação, você deve fazer um treino de alto volume, um treino com muitas séries, muitas repetições e muita técnica. Encerrando a fase de hipertrofia, a fase 3 de hipertrofia, você normalmente, né, entra na fase de deload, que é a fase onde você faz uma recuperação ativa. Você fica ali mais ou menos 10 a 15 dias fazendo um treino, como eu posso dizer, um treino regenerativo. Um treino é basicamente um descanso ativo que você vai fazer para não ficar totalmente off. Para não ficar off e também permitir uma regeneração, uma recuperação, você vai fazer um descanso ativo de mais ou menos ali 10 a 15 dias. Então a periodização que eu gosto de trabalhar é a periodização onde você faz fase 1, 4 semanas, resistência, altas repetições. Fase 2, treino de força, exercícios compostos com baixas repetições. Fase 3, hipertrofia, alto volume, alta utilização de técnica, de alta utilização de intensidade. Fase 4, deload, treino regenerativo, treino mais tranquilo, onde você vai fazer a recuperação para o seu corpo entrar novamente nesse ciclo de periodização, certo? Sempre muito preocupado com a dieta, em manter uma dieta muito bem adequada. Se, por exemplo, você for um cara vegano, um cara que não come proteína de alto valor biológico, você vai ter o quê? Um shape de um cara vegano que faz um treino de time efficient. Ou seja, você vai ser chacota no mundo da maromba. Você vai ser sempre o aloprado. Você vai ser sempre aquela pessoa que é mal falada. Aquela pessoa que nos congressos toma pavoro. Aquela pessoa que foge nos congressos dá treta. É isso que você sempre vai ser. Mas se você comer direito e se você treinar direito, você não vai ser um cara que passa vergonha. Você vai ser um cara que é respeitado. Certo? Então, família, o bagulho é isso. Espero que vocês tenham gostado. Exemplifica um treino de resistência. Pô, bicho, boa pergunta, boa sugestão. Vou exemplificar um treino de resistência. Por exemplo, treino de resistência de peito e tríceps. Vamos lá? Vou montar agora na cabeça um treino de resistência de peito e tríceps. Supino reto na máquina sentado, 4 de 20. Pec deck, 3 de 20. Crossover, 4 de 25. Supino inclinado com halter, 4 de 15. Pullover, 4 de 15. Aí você vai para o tríceps. Tríceps na polia com barrinha, 4 de 25. Tríceps francês com barra, 4 de 15. Tríceps testa com pegada martelo, 3 de 20. Então entendeu mais ou menos? Aí, por exemplo, que esse seja o seu treino A de um treino ABC, tá ligado? Então é um exemplo aí de um treino de resistência. A periodização deve ser mantida em cutting e bulking? Bicho, uma boa pergunta. Na verdade, a sua dieta sempre vai estar alinhada conforme o treino que você está fazendo no momento. E não adaptar o seu treino à dieta, tá ligado? Se você precisa emagrecer, você pode emagrecer fazendo essa periodização de treino, porque ela vai funcionar para você, porque qualquer resultado que seja, ele é oriundo de um treino de alto volume. Então você pode fazer uma dieta com déficit fazendo essa periodização, sim, não tem problema. E uma dieta também de superávit, uma dieta de off com a mesma periodização, tá? Você adapta a sua dieta a como está seu treino. Quando você estiver fazendo um treino de mais volume, você vai precisar de mais calorias. Enfim, são os mesmos exercícios usados nas 4 fases? Irmão, não. O que eu fiz foi apenas, eu exemplifiquei aqui, por exemplo, um treino de resistência. A melhor forma de ter resultados contínuos é variando os estímulos.
Então existe uma gama de exercícios muito grande para se fazer dentro de uma academia, de uma sessão de treino, e uma gama de técnicas a serem utilizadas. O ideal é você procurar repetir o mínimo possível o treino que você faz. Então, é interessante você mesclar as variáveis, mesclar os estímulos e os treinos e exercícios que você utilizar. Não é interessante repetir por muito tempo. De quantas a quantas séries você gosta de trabalhar? Uma margem. Cara, o número de série depende do indivíduo. Eu, hoje, Vinícius Tonioli, se eu treinar costas com menos de 50 séries, minhas costas vão definhar. Se eu fizer um treino de peito com menos de 45 séries, eu vou estar perdendo. Enquanto um cara iniciante, se fizer 12 séries, vai estar ganhando. Então isso depende do nível de cada um. Não estou falando que eu tenho um alto nível não, que eu sou bodybuilder fudido. O que eu estou querendo dizer é simplesmente que eu sou um indivíduo treinado. Eu treino há muitos anos. E treino forte há muitos anos. Eu treino com carga e volume. Eu não faço treino de 10 minutos. Tá? Pode ser feito exercícios conjugados no período de resistência? Pode ser feito. Você pode variar. O interessante é que assim, você varie exercícios compostos com exercícios isolados ou exercícios em máquina. Tá? O interessante é sempre variar. Não existe melhor ou pior. É óbvio que para o treinamento de força, você precisa sim fazer exercícios compostos. É um must, né, na musculação. Mas exercício isolado é tão importante quanto exercício composto para hipertrofia. Bom, família, acho que é isso aí, tá ligado? Deu bastante gente. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Agradeço vocês aí que assistiram, que prestigiaram. É óbvio que eu notei a palhaçada que estava acontecendo, tá ligado? Mas infelizmente eu não posso fazer nada em relação a isso. Mas só mosca dá moral pra merda, certo? Então é isso, família. Tamo juntão. Fiquem com Deus. Eu adoro vocês. E tamo junto. Pau no cu dos vagabundos. Corre com nós ou corre de nós. Porque, bicho? Enfim, abraço.